estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Então, oficialmente, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Refletindo de Jesus. Dia de Páscoa hoje, né? Dia especial. Então, está confirmado ali, até na Áustria tem Páscoa, né, Rô? Então, quase que uma data mundial aí, né? Então, para vocês que estão em casa, né, pela primeira vez, sejam bem-vindos também à participação do nosso programa. Um programa que nossos convidados traz um tema, um acontecimento, um fato histórico, onde a gente tem a oportunidade de refletir e discutir um pouco sobre essa questão. E diga-se de passagem, hoje eu comprovei que nem eu mesmo sei os temas, né, Lu? Estou aqui, né, sentado ao lado e até agora eu não sei o que vai acontecer. Enfim, vamos aguardar então. Vamos convidar nosso amigo Marcos para fazer a nossa abertura de hoje. Que ele seja envolvido aí pelos nossos amigos espirituais e por todos nós. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos. Então vamos nos ligando com o nosso Pai da vida, Jesus, nosso Mestre amado. Vamos nos ligando com o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda,
com a espiritualidade amiga que vem nos visitar, acompanhar nosso trabalho amoroso de todo domingo. E hoje esse trabalho, com simbolicamente o renascimento de Cristo, que as palavras que possam aparecer no nosso trabalho de hoje, no nosso refletindo com o nosso irmão amado Jesus, possam realmente entrar dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, e fizermos renascer cada sentimento bom que o Cristo nos deixou. Aproveitando esse trabalho de hoje, com muito amor, com muito carinho, para que possamos nos melhorar a nós mesmos, ao nosso próximo e a tudo que está em nossa volta. E assim, pegando nas mãos da nossa Maria, nossa Mãe amada, pedimos que nos leve até Jesus. E diante de Ti, Mestre, nós agradecemos pela oportunidade bendita de todo domingo, oportunidade que faz o nosso crescimento. E assim nós Te pedimos, Mestre, que nos leve até o Pai. E diante de Ti, Pai, simbolicamente ajoelhados, nós Te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação e pela oportunidade de nos melhorarmos, sempre avante no caminho junto a Ti. E assim nós Te oferecemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, em todos os corações, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixemos, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e principalmente de praticá-los. Pois é Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Obrigado, Marquinhos. E aí, Lu, nossa convidada já chegou, nosso convidado, o que você tem a dizer para nós? Ela já chegou, na verdade ela chegou aí antes de chegar aqui na sala. A nossa convidada é a Ivani, que ela vai falar um assunto que eu não sei, tá, Marcos? Entendeu? Eu não sei também qual que é, mas com certeza vai nos levar a refletir. Tem uma música que a Ivani escolheu, e assim que você achar oportuno, tá, Ivani, a gente coloca para o pessoal entender. Se quiser agora, a gente coloca agora. Você quem sabe. Por favor, querida, pode liberar a música. Vamos lá. Tá bom. Obrigada, Lourdinha. Eu estou olhando para o Marcos, ele está ali pensando, mas do que a minha mulher vai falar? Uma ótima noite, gente, para todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez, nesse programa maravilhoso, Refletindo com Jesus. E é claro, né, pela música escolhida, é claro que eu vou falar um pouquinho da mulher, né, eu vou propor uma reflexão acerca aí desse ser, né, dessa mulher que gera vida, que tanto produz, que tanto constrói, né, para a melhoria da nossa sociedade. Ou não? Vamos ver isso juntos. A letra, eu escolhi essa música porque, num determinado momento, ele fala assim: não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Isso nos remete, obviamente, à força, né, da mulher. É claro que tem muitas ondas, que tem muitas pedras no caminho. As mulheres, de forma geral, têm uma vida muito corrida, uma vida muito dura, cada uma aí com seus desafios, né? Matando, às vezes, 1, 2, 3 leões por dia. Mas ele coloca aqui que nada impede essa mulher de voar. A mulher está sempre sonhando, a mulher está sempre esperançosa. Né, a mulher nunca desiste, ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, ela é muita coisa ao mesmo tempo. E num trecho da música ele coloca assim: o poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Isso traz, né, de fato, assim, uma grandeza, né, uma grandeza para essa mulher, traz um empoderamento.
Mas analisando a letra dessa música e refletindo um pouquinho, analisando, né, de forma geral, o papel hoje da mulher, isso me cutucou, sabe, me incomodou um pouco. Então eu quero propor uma reflexão. Nós reencarnamos, ora como homens, ora como mulheres, enfim, né? Essas possibilidades de uma hora ter uma experiência como mulher, outra hora uma experiência como homem, em determinadas épocas, né, em situações diferentes, etc., funcionam como um terreno bastante fértil para a nossa evolução, sem dúvida, né? São condições ali que podem nos impulsionar, podem funcionar como um trampolim para o nosso engrandecimento espiritual. Só que, analisando a situação, né, da figura feminina na sociedade de hoje, eu fico incomodada com algumas coisas, e por isso eu escolhi esse tema e quero trazer aqui a possibilidade de refletir com vocês. A gente analisa, a gente percebe que, de certa forma, a gente percebe algumas mulheres, muito jovens, inclusive, se submetendo a uma condição de coisa, né? As mulheres estão coisificadas. Algumas não apenas se submetem a essa condição de coisa, né, essa coisificação, mas buscam. Algumas mulheres anseiam por essa valorização coisificada, né, que as coloca numa condição de apenas sexualmente desejável. A dita gostosa, com belas curvas, como se essa condição física especificamente e unicamente, fosse algo que a tornasse merecedora de amor. Ou seja, dentro desse padrão, né, a mulher precisa ser considerada desejável. Então, ela tem que ter as curvas e todo o corpo adequado e a postura adequada, tudo aquilo que incite ao olhar do outro, o desejo. Essa condição feminina, ela é endossada, né, pelos homens, obviamente, de forma geral, e pelas mulheres, o que mais nos choca, o que mais me choca, né, a mulher endossa essa condição. E eu vou dizer por que eu estou colocando isso para vocês. Eu sou mãe de 3 meninas, uma está entrando aí, né, na adolescência, entrou já, está com 13 anos, sou professora, trabalho com essa faixa etária. E aí, um tempo atrás, meu marido falou, olha, a gente precisa estar um pouco antenado aí com o que essas meninas estão vendo, né? Elas têm tanto acesso, tanto recurso aí à internet, a isso e aquilo. Vamos dar uma olhadinha o que tem nesse tal de TikTok. E aí nós fomos lá olhar o que tem no TikTok. Ainda bem que o meu quadril está bem grudado nas pernas, porque assim, eu praticamente caí das pernas quando eu comecei. Eu estou vendo a Lourdinha ali, né, assim... Gente, são meninas lindas, meninas jovens, em poses, né, em determinadas poses, como se tivesse, assim, pregado em determinadas partes do corpinho dessas meninas uma etiquetinha escrito assim, pronta para o consumo. Essas meninas estão coisificadas, e isso me assusta, porque elas são jovens, elas não têm noção, de certa forma, né, do papel a que elas estão se submetendo. E eu me pergunto, às vezes, né, onde estão os pais, onde estão os responsáveis? Espera aí, essas meninas têm 13, 14, eu tenho alunas, né, que têm canais. Então, isso me chamou a atenção. Essas meninas, essas jovens, né, elas se vendem, eu vou usar esse termo com a licença de vocês, entre aspas, por muito pouco. E aí me suscitou uma coisa, seria uma prostituição moderna, porque se a gente pensar na prostituição como uma atividade, né, onde você oferece uma satisfação sexual em troca de uma remuneração, essas meninas estão oferecendo uma satisfação, pelo menos visual, plástica, por nada, em troca de um like, né, em troca ali de um curtir, gostei, em troca de ficar conhecida como, uau, olha que corpão que aquela menina tem, né, que linda que ela está. Eles não falam, né, gente, eu sou educada, o programa está sendo gravado, eu não vou usar os termos, né, que a gente ouve por aí. E aí eu me pergunto, onde nós erramos?
ao educar essas meninas? Que valores nós passamos para os nossos filhos e para as nossas filhas? E quando eu falo filhos, eu estou me referindo também aos meninos, né? Porque são eles que vão ou não perpetuar também, junto com as meninas, essa coisificação da mulher. Essas meninas, especificamente, né, de quem eu estou falando, elas evidenciam a falência da educação dada pelos pais, pai e mãe. A gente vive numa sociedade doente, sem nenhuma surpresa. Só que para a maioria das doenças a gente tem um remédio. Qual é o remédio para isso? Né, em cima disso que eu quero refletir. Onde nós erramos e como melhorar, como consertar um pouquinho isso. Então eu coloquei, né, quando eu estava pensando como que eu ia propor essa discussão com vocês, eu elaborei algumas perguntas, né, aqui na minha cabeça. Primeiro, como que esse tipo de imagem feminina foi construída? Né, ao longo dos séculos, como que essa imagem da mulher puramente gostosa, com peitos fartos, quadril, tá, com curva, a mulher sexualmente desejável, como que esse estereótipo foi construído e de que maneira ele foi tão enraizado na sociedade? A mulher hoje, ela tem clareza desse papel? Eu me pergunto, quando essas meninas, né, tão jovens, elas se submetem a essas poses, a essas fotos, eu não vou nem entrar na questão de bailes funks, aquelas poses, aquelas dançam, né, aquela coisa de ficar enfileirada, só de saia sem calcinha, apaga-se as luzes e ali quem vier veio, ok? Não vou nem entrar nesse mérito, mas a mulher, essas mulheres, as mulheres, elas têm clareza do papel a que se submetem. Elas conhecem a trajetória histórica dessa coisificação para ter, de fato, clareza das escolhas que elas fazem. Essas escolhas são racionais. Para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões, vocês me interrompam, fiquem à vontade, eu proponho para vocês um breve olhar para a mulher lá na Antiguidade Clássica e na Idade Média, porque a gente vai estar falando aí de 2.500 anos atrás, né? Pelo menos 2.500 anos, falando de Antiguidade Clássica, e a gente vai perceber que pouca coisa mudou. Por que não mudou? Por que não muda? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa Antiguidade Clássica. Claro, gente, o objetivo não é uma aula de história, né? Por favor, já peço aí licença, eu vou comentar algumas coisas, eu sou fuçona, eu mexo, eu estudo, etc e tal, mas eu não sou uma profunda conhecedora da história. E eu também quero frisar que eu não vou levantar aqui a bandeira do feminismo, porque esse feminismo também foi muito deturpado, né? Quem estuda um pouco isso sabe que a coisa foi projetada de uma forma, saiu de outra, como tantas outras teorias que a gente tem por aí, né? Então, a proposta é apenas uma reflexão. Quando a gente fala em Antiguidade Clássica, a gente tem uma divisão feita pelos historiadores, né, em cinco períodos, vamos colocar assim, que é para facilitar a compreensão, né, dessa época tão longínqua, tão distante, 2.500, 2.800, quase 3.000 anos atrás. Dessas 5, eu vou falar só um pouquinho e muito, de forma bastante limitada, bem precisa, de um período que compreende ali 500 anos, 330 e poucos anos antes de Cristo, que é um período em que a Grécia, ela floresceu, né, na parte cultural, na arte, na filosofia, e havia nesse momento uma grande rivalidade entre duas cidades gregas, Atenas e Esparta. Então, como que era a vida da mulher em Atenas? Relembrando, estou falando de 2.500 anos atrás, aproximadamente. A atuação da mulher em Atenas era extremamente limitada, né? A mulher, ela tinha os mesmos direitos de um escravo, direito nenhum. Elas eram educadas, eu acho que fica até melhor usar o termo adestradas, né? Havia todo um adestramento para que essas mulheres fossem absolutamente
dóceis, absolutamente subservientes. Não respondessem, não questionassem, fossem submissas. Todas as tarefas da mulher estavam reclusa, reduzida ali ao ambiente doméstico. Ok. Essa subserviência ela era transferida do pai para o marido, e é óbvio que o patriarca, né, o pai, ou o responsável ali, se não tivesse um pai, o patriarca decidia o destino dessas meninas, principalmente na escolha do marido. Aí a gente pensa assim, bom, mas então a escolha do marido era feita de uma maneira assim, ele ia pensar no marido bacana, no marido bom, no marido honesto, no marido íntegro. Não, nada disso. A escolha não era feita pensando no bem-estar da mulher. A mulher era uma coisa. 2.500 anos atrás, a mulher era um objeto, uma mercadoria, utilizada como base de troca para fazer um bom negócio. Então, quando o patriarca, ele ajeitava, vamos colocar assim, né, o casamento de uma menina, né, com alguém, era com base em algum bom negócio para ele. Então, a mulher era uma mercadoria. Era utilizada como um objeto de troca. E aí eu faço o link com o TikTok. Eu no TikTok, eu continuo sendo um objeto de troca, só que agora eu me troco por um like. Eu me troco por um olhar de um homem que eu não sei nem quem é, um olhar de cobiça, porque aí eu acho que eu estou sendo amada, eu acredito que eu estou sendo valorizada. Falando ainda em Atenas, né, essas jovens, a gente nem vai falar da camada pobre, né, a gente nem vai chegar na pobreza, mas a gente pegar as mulheres nobres dessa época, elas aprendiam com as mais velhas a fazer duas coisas, a tecer, né, para fazer ali a vestimenta tal, e a cozinhar. Só, porque depois elas iam ali direcionando, né, a criadagem. Como elas eram nobres, aprendiam um pouquinho de música, um pouquinho de leitura, mas nada para que tivesse assim uma proposta de evolução dessa mulher. Né, vamos levar cultura para essa mulher. Não, era o mínimo que ela precisava saber para cuidar do lar e cuidar ali né, da criadagem. Isso se ela fosse nobre. Se ela fosse pobre, aí a gente nem entra no mérito, porque ela ia ralar desde o berço, né? Em Esparta, como eu disse, eu estou falando de duas cidades da Antiguidade Clássica, né? Estou falando de Atenas e vou falar de Esparta um pouquinho, porque eram cidades rivais nessa Antiguidade Clássica, lá atrás, né? Bem antes de Cristo. A situação era um pouco diferente. Como Esparta era uma cidade cuja atividade girava em torno do militarismo, os cidadãos soldados, eles formavam a classe dominante. Então, tudo girava em torno dessa visão, né, dessa visão militar. Quando a gente estuda um pouquinho isso, a gente percebe que as meninas, nessa época, elas recebiam, entre aspas, uma educação, entre aspas, aqui, ó, igual a dos homens. Por que igual? Porque elas participavam de torneios, elas participavam de atividades esportivas, com um único objetivo: fortalecer o corpo. As mulheres espartanas, elas tinham que ser fortes, robustas, porque eles acreditavam que assim elas iam gerar filhos, futuros guerreiros, futuros militares, também fortes, também saudáveis. Então, o que a gente percebe? Essas mulheres, e a gente está falando de uma idade, né, ali por volta dos 7 anos, essas crianças, elas iam para esses, vou chamar de quartéis, para aprender, né, essas artes da guerra, para serem treinadas nessas artes da guerra, não porque era uma escolha, elas não tinham essa escolha, isso era uma imposição, porque a sociedade valorizava a guerra. Então, esses homens, eles precisavam de guerreiros fortes para perpetuar, né, esse militarismo e tal. Então, o que a gente pode analisar da vida dessa mulher, e eu estou sendo bem superficial, né, mesmo porque o nosso tempo também não permite, nessa antiguidade clássica, já no finalzinho ali, né, eu falei que a gente tem 5 períodos, eu estou falando do penúltimo para frente, o finalzinho do penúltimo para frente. Essas mulheres eram desprovidas de direitos. Elas se encontravam completamente submetidas socialmente, elas não faziam escolhas, elas não opinavam, elas não podiam se rebelar, elas não eram donas da própria vida. O silêncio e a obediência, né, eram impostos para elas. E a gente fala, poxa, mas no caso das espartanas, pelo menos elas tinham uma educação parecida com a dos meninos.
parecidas? Não, não era parecida, elas tinham que, olha, esse ter que fazer alguma coisa já muda tudo, né? E se essa menina não tinha nenhuma vocação, e se ela não queria pegar uma espada, e se ela não queria aprender a lutar, se ela não queria se desenvolver fisicamente, a mulher não tinha escolha. Então, por que eu estou colocando isso para vocês, gente? Dentro dessa nossa reflexão do hoje, né, eu falei para vocês, eu sou professora, às vezes eu escuto, embora eu seja professora de português e não de história, mas às vezes eu escuto, inclusive a minha filha mais velha falar, eu não gosto de história. Aquilo é uma punhalada no meu peito, e eu nem sou professora de história, porque na realidade o hoje ele é fruto do ontem. Quando você tem uma maior compreensão de tudo que passou lá atrás, né, de onde as coisas vêm, você entende melhor o que acontece hoje e você tem meios, né, você tem mais clareza para mudar o amanhã. Então, quando uma criança vira para mim e fala, eu não gosto de história, dói. Né? Você não precisa ser professor de história. Eu falo para minha filha, você não precisa ser uma professora de história, mas você tem que entender, né? Nós somos um país, o Brasil é um país, entre aspas, sem alma, porque o povo não conhece a história do seu próprio país, né? E aí se a gente fala da situação da mulher hoje, como eu trago essa proposta de reflexão para vocês, a gente não olhar na história, a gente não buscar lá atrás de onde vem essa coisificação, a gente não entende, a gente vai continuar mais 1000 anos, e mais 1000, perpetuando tudo isso. Então, de forma geral, tanto em Atenas como em Esparta, o que a gente tem? A gente tem essa mulher, né, sendo coisificada e passando essa autoridade, né, que se tem sobre ela, sendo passada do pai para o marido. Se ela fica viúva, é passada para os filhos. Tem alguns documentos que dizem que o marido podia, inclusive, se ele fosse, né, se ele estivesse ali próximo da morte e tal, e ele percebesse isso, ele podia escolher um segundo marido para essa mulher. Então, em momento algum, ela era questionada. Né, o que você acha? Você quer casar com fulano? Que vida você quer ter? O que você quer fazer da sua vida? Não, ela não tinha esse direito. Por que esse tratamento à mulher? Né? Fui fazer uma pesquisinha, por que esse tratamento? Primitivamente, homens e mulheres eram iguais, são iguais, né? Mas quando surge a ideia dessa propriedade privada, os homens assumem os papéis importantes, né, na sociedade, administradores, executores, passam a assumir também o monopólio da política. Segundo um escritor chamado Orlando Soares, ele escreveu um livro, A Evolução do Status Jurídico-Social da Mulher. Nem vou entrar nessa questão, porque isso é com o marido, mas é um livro fininho. Eu pesquisei hoje, eu achei esse livro na internet por R$ 5,77, preço menor e o preço maior, R$20. Nesse livro, ele fala que essa coisificação da mulher se deve exatamente a esse início dessa relação de propriedade privada, segundo ele. Né? Ou seja, o homem ele possuía, e nessa coisa do possuir, ele possuía também os escravos e possuía também a mulher que não tinha nada. Eu ouvi uma vez, eu nunca esqueci essa frase, a pior escravidão é a dependência. Essas mulheres, elas não tinham direito a coisa alguma, ao estudo, ao trabalho, né? Era uma coisa assim, era um regime patriarcal. E nesse regime patriarcal, o que a gente tem? A gente tem a privação da educação feminina. Onde a gente percebe essa privação? Estou falando de tempos, né, lá atrás. O confinamento no lar, a negligência, as opiniões, aos desejos, as restrições que as mulheres, né, sofreram ao longo dos séculos, o desfavorecimento em relação ao homem. Se a gente pegar esse desfavorecimento em relação ao homem, ele continua em algumas situações, e quem é, né, da minha geração aí passou por isso. Eu vou dar um exemplo, meu irmão podia brincar na rua, eu não, porque eu era menina. Eu tinha que lavar a louça, meu irmão não, porque ele era homem. Então, essas restrições, esses desfavorecimentos, essa relação, eu tenho 50 e poucos anos, então, olha, desde quando, né, veio isso? Desde quando? E esse controle da mulher sempre foi promovido pela agressão física e pela verbal. E aí, quando a mulher se rebelava,
ela apanhava, ela era castigada como um escravo. Aí a gente pensa, bom, aí veio o cristianismo, né? Aí Cristo veio, trouxe toda uma visão de respeito, de igualdade, né? Essa coisa maravilhosa que Jesus nos trouxe. Então agora com o cristianismo vai. Não, não foi. Com o cristianismo também não foi, né? Passou a ser a religião do Estado, mas nada se alterou com relação à condição da mulher, né? O homem continuou expressando o interesse das classes dominantes da época, o clero, os senhores feudais, porque a gente entra em seguida, né, no século V, ali a gente entra na Idade Média, e essa Idade Média, né, que alguns pensadores iluministas chamaram de Idade das Trevas, gente, foi do século V ao século XV depois de Cristo, então, 1000 anos de Idade Média. Como que era a vida da mulher na Idade Média? Tenebrosa. Não vamos nem pensar, né, porque era algo de fato tenebroso. A infância ia até os 7 anos. A fase da juventude, vamos colocar assim, porque os autores divergem, né, ia dos 7 aos 14. Dos 14 em diante ela era adulta, era uma mulher formada. Podia casar, ter filhos, etc, etc. Com 30 era idosa. Com 30, ela era idosa. A gente até consegue entender, se a gente está pensando, né, numa relação de idade média, nem vou falar idade média alta, idade média baixa, nada disso, mas a gente pensar que na época eram muitas doenças, muitas pestes, não tinha saneamento, era tudo muito rudimentar, claro, as pessoas morriam muito cedo. As mulheres tinham um filho por ano, então com 30 anos ela estava, de fato, bastante fragilizada na sua composição, mas para o homem a idade da velhice era aos 50 anos, né? Então, na Idade Média, ali por volta dos 50 anos, o homem estava velho, a mulher com 30. Melhorou alguma coisa para a mulher na Idade Média? Melhorou coisa alguma, né? Não melhorou nada. Se a gente falar ali das camponesas, nasciam trabalhando, morriam trabalhando, acabou. Era isso que elas tinham, né? As filhas da nobreza, as mulheres nobres, não tinham direito nenhum à sucessão, né? Quem tinha direito à sucessão era o primogênito, o filho ali, homem, né? O filho varão. Mas no que tange ao casamento especificamente falando, a gente tem casamentos arranjados. Estou falando de Idade Média, né? Casamentos arranjados. Na nobreza, a gente já sabe que era por interesses de terras, para unificar riquezas, isso e aquilo. Agora, as moças pobres é que sofriam de fato extremamente, porque ainda existia, né, quando a gente está falando em Idade Média, a gente tem aquela questão dos senhores feudais, né, as invasões bárbaras, a migração para o campo, o estabelecimento social em torno ali do sistema feudal, e os camponeses viviam trabalhando ali naquele feudo, existe toda uma estrutura, né, em cima dessa situação. Mas quando a jovem camponesa se casava, o senhor feudal ainda tinha direito à prima notte, né, ele podia passar a noite de núpcias, a primeira noite de núpcias ali com a mulher. E o noivo não podia falar nada, os pais da noiva também não podiam falar nada. Então, se a gente analisar, gente, Idade Média ou Antiguidade Clássica, então 1000 anos aqui de Idade Média, mas não sei quanto lá atrás da Antiguidade Clássica, a mulher, ela sempre foi coisificada, né? Se ela pertencia a uma camada um pouco mais elevada, ela era utilizada como mercadoria de troca. Se ela era pobre, ela estava realmente perdida. Né, em todos os sentidos. Suspeita de traição, suspeita, não precisa ter comprovação. Suspeita de traição, o homem tinha direito de castigá-la, né, o direito e o dever, como a gente acha aí em algumas literaturas. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou... meu marido está ali assim. Deixa de ser chato. Por que eu estou falando isso, gente? Hoje nós temos as escolhas, né? Nós temos as escolhas, nós podemos fazer escolhas. A mulher hoje, não estou falando em países do Oriente Médio, estou pensando num contexto de Brasil aqui, né? Não vou tão longe. Mas hoje nós temos escolhas, né? Hoje a mulher, ela escolhe com quem ela vai namorar, ela escolhe com quem ela vai casar, ela, graças a muitas lutas, né? Que aconteceram aí atrás, ela pode se separar se a coisa não tiver do jeito que ela acredita que ela merece, do jeito que ela quer. Só que a gente olha e a gente ainda vê
as mulheres presas a casamentos infelizes, a gente ainda vê mulheres sendo subjugadas, a gente ainda vê mulheres sendo espancadas, a gente ainda vê mulheres querendo tirar a própria vida, porque a sua vida está uma bagunça, porque a sua vida não é feliz. Então eu pergunto, o que falta? Porque hoje nós temos escolhas. Né, eu estou fazendo um paralelo lá com a antiguidade clássica, estou fazendo um paralelo com a Idade Média, mas hoje a mulher tem escolha. Então, se hoje a mulher tem escolha, por que ela ainda se coisifica? Por que ela ainda se coloca como objeto único, exclusivo de prazer sexual do homem? Por que ela busca um provedor? Como na Antiguidade Clássica, como na Idade Média. Por que a gente vê meninas tão jovens sonhando em ficar com aquele traficante porque ele está com um baita de um carrão, ele vai bancá-la, né? Ela vai ter uma vidona. Que preço se paga por um nada? Então, a minha pergunta para vocês, eu estou falando bastante, mas eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, que meu marido está ali ansioso do meu lado. Por quê? Que ainda hoje, 2.500 anos depois, a mulher ainda se coisifica, a mulher ainda se diminui. Mas antes de vocês falarem, eu vou colocar não, peraí, deixa eu achar. Esse livro, não sei se dá para ver. Esse homem é muito metido, gente, ele está ali doido para falar que foi ele que me mostrou esse livro. O problema do ser, do destino e da dor. Né? Acho que ele já comentou desse livro, mas ele estava fazendo aqui as minhas pesquisas, né, que a gente está aí falando, e eu achei um trechinho onde o Leão diz... Né, acho que ele já é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Um trechinho eu suprimi. A mulher, presta atenção, olha que lindo isso. A mulher respeitada, honrada. A mulher de entendimento esclarecido é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Esse trecho, quando eu li, me arrepiou. Essa mulher de entendimento esclarecido é que faz a família forte, a sociedade grande, moral e unida. Então, qual é o remédio? Eu jogo para vocês a pergunta. Qual é o remédio? Porque ainda, né, algumas mulheres se coisificam, algumas mulheres se desvalorizam a ponto de manterem relações, às vezes, extremamente nocivas, que destroem, né, a autoestima delas, e elas permitem, e se destroem. Às vezes querendo, né, às vezes chegar numa condição de tirar a própria vida. Onde está o problema? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. E aí, eu vou deixar as mulheres falarem, né? Hoje o programa é todo de vocês. É por isso que eu não fico sabendo as coisas antes, né, Lu? E aí, Rosana? Lembra que você teve escolha, né? Você teve escolha de namorados e recusou muitos, né? Eu vou arriscar, porque, assim, com tudo que a Ivani estava falando, eu até escrevi algumas coisinhas hoje. O primeiro momento que veio na minha cabeça é, como eu não entendo muito o espiritismo ainda, mas será que tanto o homem como a mulher, será que tudo isso ainda não são espíritos em evolução, espíritos frustrados lá da Grécia, lá de Atenas, que estão melhores, mas ainda precisa melhorar muito, né? E o que mais que eu coloquei aqui?
Porque no mesmo jeito que a gente vê essas mulheres se coisificando, a gente também vê muitos homens aqui na Europa, no Brasil não tanto, né? Vou dizer por São Paulo, sensíveis, homens que se vê que está cuidando do filho, que cuidam da casa, que ajudam a mulher. Só que aí eu vou para Senegal. Eles cortam clítoris ainda das mulheres, a mulher ainda tem que casar, porque também são, pelo meu conhecimento, são pessoas que têm baixa renda. Tem que se submeter, sim, porque são muçulmanos, então eles precisam aceitar o que o homem, se tem condições de manter 3, 4, 5 mulheres, a mulher tem que aceitar, e eles cortam o clítoris, costuram o clítoris. Então, assim, isso ainda existe, e muito, mas aí vem o meu pensamento, por desconhecer também, né, da doutrina, será que não são ainda espíritos lá revoltados e que não evoluíram, e bem ou mal estão indo, né? Isso é o meu pensamento, então eu continuo na dúvida. Claudete? A mulher, ela deu um passo muito grande, né? Mas ainda existe todo esse perfil que você falou da Grécia Antiga, de Atenas, de uma forma ainda velada. Mas ainda existe esse sistema para nós, mulheres. É que está velado. E muito discreto, muito educado, muito sofisticado. Mas ainda existe, porque a gente já passou por algumas situações que isso daí foi bem velado. Você pode ir até aqui, daí para frente você não pode, porque você é mulher, você não pode. Então, eu creio, né, que, igual a Rosana falou, né, talvez seja reminiscência de tudo isso, mas os sistemas ainda continuam de uma forma muito, como eu falei, né, muito educada, muito moderna, né, muito moderna, mas no fundo ainda continua o mesmo sistema, é o que eu vejo. Obrigado, Lá. Alguém mais? Eu gostaria de falar, posso, Marcos? Pode, claro. Então, Vani, parabéns, trouxe um assunto aí que é bem pertinente. E eu acredito, assim, que nós, enquanto educadores, quanto educadores e quanto pais e mães de família, lógico, a gente tem muito a contribuir para a melhora disso aí. Eu culpo essa coisificação que a mulher ainda se põe aí, eu culpo a mídia, tá? Isso convém à mídia, isso convém ao capitalismo. Que é como você acabou de falar, Ivani, uma mulher, quando ela se edifica, ela edifica também um lar, ela edifica os filhos. Então, a mulher, ela tem que sempre procurar a evolução em todos os sentidos. E uma mulher que edifica o lar, ela nunca vai deixar seus filhos se deixar se levar pela mídia. Eu tomo como exemplo assim, eu criei minhas filhas dentro dos princípios da doutrina, um exemplo, tá? E as minhas filhas, assim como as demais mulheres da minha família, a gente dialoga muito, a gente conversa, a gente tenta ser um bom exemplo e nunca deixar eles se levarem pela mídia, porque a mídia, ela constrói mulheres assim, você vê isso nas novelas, você vê isso em tudo quanto é programação, nos jornais, e o que é belo, o que é atraente, atrai aos olhos de todos, daqueles que têm uma visão voltada para o materialismo. Por isso que eu sempre falo assim, Deus abençoe quem tem uma doutrina, quem segue um direcionamento familiar, que ele nunca vai se deixar levar pela mídia. Porque essas meninas, infelizmente, a maioria, elas vivem num mundo materialista, de ilusão.
Então, não é nem, elas mesmas, é como você falou, elas mesmas nem se percebem, se coisificando, como você disse. Mas é que esse mundo é um mundo de prazer, que a mídia está aí mostrando todos os dias. Então, quando você falou o que se deve isso ainda, ao meu ver, eu ainda acho que tem a ver muito com a mídia, com essa cultura que está aí, e que convém ao capitalismo. Magali, Não, eu entendi com clareza o que você colocou. Na realidade, né, quando eu pensei nesse tema, eu pensei o que isso tem a ver com refletindo com Jesus. Tem tudo a ver com refletindo com Jesus, pegando até carona no que você falou, porque quando você pensa em valores morais, em valores espirituais, valores religiosos, o nome que cada um quiser dar, esses valores todos, eles vão na contramão desse materialismo imposto pela mídia. Então, quando você tem essa parte da religião, da ciência, da filosofia bem fortes, bem estruturados dentro de você, o impacto da mídia sobre o seu ser é muito menor. É muito menor. Aí eu faço o link, né, da importância dessa evangelização infantil, para que a gente não perca as nossas crianças, né? Esse trabalho grandioso que está sendo feito com a juventude, porque se não, a gente não fortalecer esses valores, a gente vai continuar vendo a falência da moral, a falência da família e a coisificação eterna e perpétua da mulher, porque vai faltar do outro lado essa base, né, moral e religiosa, eu chamo como base moral e religiosa. Então, isso que eu quis dizer, né? Deu para você entender, né, Vani? Por isso que eu achei que você trouxe, assim, à tona um assunto que é bem pertinente, que todas nós, principalmente os educadores, os pais de família em geral, porque essa é uma questão que vem do lar e da educação institucional, sim, porque hoje eu trabalho essa questão de valores para os meus alunos, para com meus alunos em geral, e a criança, mais do que ninguém, ouve muito mais a gente. O filho, quando você cria ele dentro de uma base sólida de que felicidade, não é ter um tênis a mais, não é usar uma roupa provocante, não é chamar a atenção do outro, mas viver na simplicidade. A criança cresce com esses valores. E a gente também ser exemplo. Né? Vera Porto. Olá. Você recuou, Ivani, há 2.500 anos. Eu recuaria ainda muito mais. Eu ficaria no paraíso mosaico, 4.000 anos, quando Deus criou o homem, né, Adão, fazendo um boneco de barro e soprando nas suas narinas, que é o princípio da alma, e fez a mulher a partir da costela de Adão. Quer dizer, um subproduto do homem, um brinquedinho, para que ele pudesse passar melhor os seus dias no paraíso. E essa acessório. Né? E essa tradição judaico-cristã perdura até os dias de hoje. E sabemos que Moisés foi buscar essa gênese nas civilizações ainda mais antigas. Egito, Índia. Então, estamos falando de um tempo aí de 10.000 anos por baixo. E nós precisamos romper essa tradição. Como? Através, conhecemos muito bem o processo evolutivo das reencarnações. E essas meninas que adoram barifantes, a gente vê pelo nível social, psicológico, emocional, que são espíritos ainda muito atrasados. Estão voltando nesta fase de transição do planeta para adquirir alguma bagagem para que possa se desenvolver em outro estágio, não mais na Terra, em outro planeta. Então eu vejo esse momento difícil, porém eu vejo com uma expectativa muito positiva. Estamos num divisor de águas. Né? Estamos recebendo esses espíritos como a última oportunidade e o último contato de
começar um processo evolutivo na direção da autovalorização. Não ficar preso somente nessa tradição judaico-cristã e olhar para dentro de si e se considerar um espírito imortal, filho de Deus, igual a qualquer um. E sabemos também que nós, homens, estagiamos em corpos femininos, e cabe a nós também a valorização da mulher, e nós não estamos fazendo isso. Nós estamos contribuindo ainda mais que ela seja um subproduto do homem. Então, a questão, a culpa, a quem atribui a culpa? Ao processo evolutivo? Não, é um processo natural, né? Eu acredito que ele é vigente em todo o universo, mas a gente tem que olhar como exterminar com essa diferença e como eliminar essa pequenez da visão sobre a mulher. É o desenvolvimento humano, é o contato permanente com experiências na carne, as provas que a gente passa vivenciando essas experiências interiores equivocadas, é o sofrimento que isso nos traz, ou seja, tudo isso vai ficando impresso no espírito imortal que somos, e a partir desse instante nós exigimos de nós mesmos uma postura diferente, uma busca diferente na direção do progresso. Eu acho que é por aí o caminho. Alguém quer comentar? Paulo, Marco, Rogério, as meninas? Ivani, parabéns pelo tema que você trouxe. Eu, como já estagiei também nas outras reencarnações em espírito de mulher, então eu vou ouvir o Marcos, eu vou falar minha parte então agora como mulher, tá? De outra reencarnação, tá? Eu vejo assim, Ivani, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no comecinho, lá no, acho que capítulo 4 ou 5, inclusive foi comentado no Refletindo de domingo passado, tem um tema chamado ponto de vista, né? Então, assim, de acordo com o que a gente enxerga a nossa vida, nós vamos tomando decisões de acordo com esse ponto de vista. Então, por exemplo, nós espíritas sabemos que a nossa vida não acaba no túmulo. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui agora, inclusive este momento do Refletindo, né, domingo, 7 horas da noite, estando aqui todo domingo discutindo, para a gente poder se melhorar um pouco mais, a gente está fazendo isso não para só essa vida. Nós estamos feitos para as encarnações vindouras aí, né? Para a gente se melhorar, sabe que o que nós estamos aprendendo agora jamais será esquecido. Agora, veja, nós não estamos falando de nós espíritas, né? Nós estamos falando do nosso irmão que não tem o conhecimento. Ele não sabe que existe muitos poucos ainda, talvez até menos do que esse assunto que a Ivani trouxe, da desvalorização da mulher. Talvez muito menos saibam que a vida continua, né? Então, eles vão fazendo coisas para esta vida. De modo que eu acho que, do ponto de vista da mulher, eu acho que mudou muito, melhorou muito. Nós mesmos, maridos, namorados, amigos, companheiros, nós mesmos já valorizamos mais as mulheres. Eu falo porque na minha família, e tanto na minha esposa, 10%, eu acho que muitos poucos espíritas, né? Mas todos eles têm a valorização pela mulher. Então, assim, se eu pegar o nosso universo daqui, e eu também tenho muito contato com pessoas, né? Eu vejo que hoje a mulher é muito mais valorizada. E digo mais ainda, gente, a gente sempre defendeu aqui dentro do nosso espaço a evangelização, e eu concordo mesmo, da evangelização. Só que essa evangelização tem que ser levada para o lar. Eu acho que todos os dias, nós como pais, como irmãos, como avós, como tios, como primos, como amigos, como esposa, a gente não pode deixar de sentar com o nosso filho pelo menos 15 minutinhos depois da janta e conversar com eles ali sobre algum assunto. Esse problema que você trouxe, Vani, do TikTok, eu tenho dois homens aqui em casa, né? Um de 19, vai fazer 19, vai fazer 23. Mas eu sempre, quando eu percebi que eles estavam entrando na adolescência, eu comecei a trazer os assuntos aqui dentro de casa, eu e a Lourdes,
ali na mesa, né? Olha, 16 anos, vocês sabem o que é uma camisinha, um preservativo? Não, então tá um aqui, ó. Tá aqui, vamos, ó, é assim que usa, vai ser aqui, vai ser usado, vai ter hora certa de vocês usarem, vai ter hora certa para fazer e para não fazer. O certo é este. De modo que eu vejo assim, o TikTok ou outro, tem outras, a internet é cheia de coisas ruins também, né? Tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas ruins. A gente precisa usar os filtros que a tecnologia nos permite, mas eu acho que, além de tudo, gente, me desculpa se eu vou falar besteira, tá? Eu acho que a gente precisa mostrar o caminho junto com a gente ao filho da gente. Olha, gente, este caminho aqui, ele existe. Ele não é bom por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. O filtro, pode ser que você não consiga enxergar por causa do filtro, mas mesmo quando passar por aqui, permita, você tem um livre-arbítrio, permita que você não siga por este caminho, porque ele não te leva a lugar nenhum. Eu acho que esse entendimento tem que seguir com o filho, né? De 13, de 14, de 15, daí para frente. Até que ele chegue aos 24, 25, 30, ou saia da casa por ser casado, ou por algum outro motivo, vai morar fora, vai trabalhar fora, enfim. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de atitude com o filho da gente, porque só na evangelização não vai adiantar. Eu acho que o melhor caminho para que a gente siga o que está lá naquele ditado do Atos, eu acho, né? Ensina o caminho certo ao teu filho, e mesmo na eternidade ele não se desviará dele. Eu acho que esse é o caminho certo. Eu acho que é essa a descoisificação, Ivani, que a gente nós como pais temos que adotar. Eu acho que a gente não pode proibir o filho de conhecer. Me perdoa, gente, é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que estar junto com o filho e mostrar para ele, filho, olha, este é um caminho alternativo que você não deve ir, né? Você não deve adotar, você não deve perseguir, você precisa conhecer que existe, né? Como o bem e o mal, o claro e o escuro, o baixo e o alto, o rico e o pobre, enfim. Eu acho que ele tem que conhecer esse caminho também. Eu acho que a partir daí, desse nosso acompanhamento com os nossos filhos, nós estamos colocando ele no caminho do bem. Obrigado, gente. Marco, complementando o que você falou, perfeito. A minha única complementação no que você falou é que a gente tem que deixar, assim, né, o jovem ter acesso, tem que mostrar, etc e tal. Mas aí eu volto naquilo que eu coloquei, se ele não tiver uma base moral, né, aí você está falando da maneira como a gente cria os filhos, maravilhoso, se a gente dá uma base moral, né, uma base sólida, você pode apresentar o que quiser para o filho, que ele vai olhar e falar, isso presta, isso não presta. Esse acho que é o sonho de todo pai, né? É conseguir dar essa base moral e familiar forte o suficiente para esse filho fazer escolhas conscientes, como eu falei no começo, né, da discussão, em cima daquilo que se apresenta à frente dele. O grande problema é quando ele não tem essa base sólida e ele sai fazendo, de fato, escolhas a esmo, né? Mas quando tem a base sólida, aí a gente cumpriu, né, o que tinha que... o nosso papel como educadores, por isso que eu falei no início, né, que a gente tem aí a falência da educação, né, a educação dada pelos pais, quando ela não é dada, né, com certeza. Paulo, dá tempo, amor? Eu não sei, aí você controla o tempo? É o homem do tempo. Controlava, né, agora tomaram o programa aqui, eu tô quieto, porque eu quero dormir em paz hoje, né, seu José Porto, então eu tô quietinho aqui. A gente remete lá, né, Paulo Rosa? Se não me engano, a aula 108, né? O cristão no lar e no mundo profano, não é uma coisa assim? O cristão no lar. Como que é? E depois tem a sequência, né? No mundo religioso. Você como professora também, Ivani, minha esposa também é professora do Estado de português e inglês. Então, muitos relatos que você colocou aí, ela já me colocou a par dessas situações que ela vivencia. E sempre quando ela fala com a gente, assim, sobre essas questões, a gente pega muito nesse sistema do lar, né? Porque isso ocorre muito porque não tem uma estrutura no lar. Os valores morais, né? Os valores religiosos, não tem. Ô Paulo, se eu fazer uma interrupção... pode falar. Até um tempo atrás o IBGE falou que nós somos o maior país católico. Você vê como que é, né? Ué. E essa falta de estrutura gera toda essa situação que você está colocando aí.
né? O materialismo predomina muito, e a questão de sexualidade está escancarada mesmo, né? Então, pouco se dá importância para os valores morais, né? Para a preservação do corpo, essa situação, como a Magali também colocou, né, Magali, sobre a mídia também tem uma influência muito grande. Então, a nossa responsabilidade como pais, né, e educadores é muito grande também, muito grande. Parabéns pelo tema, viu, Vânia? Mais ninguém? Posso falar? Ivani, parabéns pelo tema, viu? Não sei se você está ouvindo bem, né? Parabéns pelo tema abordado. Concordo com algumas situações que aconteceu da parte da mídia, mas eu acho que não vem ao caso. Eu acho que o caso mesmo é a educação. Enquanto a gente não tiver um programa de educação onde na própria escola, por que ir para a escola todos os dias e não ir para a evangelização todos os dias? Né? Eu acho que tinha que ter, incluso na educação, a parte religiosa, principalmente na periferia, que a gente vê onde acontece um pouco mais desse contexto aí do TikTok, né? E que nos deixa aí meio tristes, né? Por estar acontecendo tudo isso. Mas a educação na família, ela é a chave de tudo, né? Se todo mundo tivesse a oportunidade da evangelização desde pequeno, talvez estaríamos num mundo diferente. Né? Mesmo seguindo na parte do espiritismo, eu acho que seria um mundo diferente. O livre-arbítrio estaria ali impulsionando cada um para não fazer esse tipo de coisa. Obrigada. Ô Lourdes, você falou mais de evangelização. Vou falar com um pouquinho de propriedade aí, que eu já estou, acho que um ano e pouco aí à frente da evangelização da nossa casa. Você sabe quais são os filhos de funcionário que frequentam a evangelização? Pouquíssimos. Somente aqueles que trabalham no sábado. Então o pai e a mãe vai trabalhar e aí ele leva a criança para a evangelização porque não tem com quem deixar. Mas se tivesse, eu acho que deixaria. Então, a gente não vê trabalhador de segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, levando o filho no sábado para a evangelização. Então, também não sei qual que é o nosso papel, porque se somos evangelizadores, se somos espíritas, estamos trabalhando num centro espírita, é porque acreditamos naquilo. Se acreditamos, por que não levamos o filho no sábado? Será que eles não gostam do Marcos Paulo? E o Marcos Paulo que está trabalhando lá? Talvez se tivesse lá o Paulo Ross trabalhando, eles levariam, porque aí eles gostam mais do Paulo do que do Marcos. Então, dentro, inclusive da nossa doutrina, a gente não vê isso. Hoje a gente pega aí nossos filhos que estão não só na evangelização, mas nas entrevistas do Departamento da Infância e Juventude, tem pai que participa, o filho não. Ou não muito, ele leva o filho, mas ele não participa. Não, quem precisa é a criança, não sou eu. Acaba deixando a criança na porta, né? E se a gente for levar para outros lados também, eu vou pegar aí a questão que a gente diverge bastante, né? Que é essa questão também do negro, né? Como é que se deu a escravidão? Abriram a porta da senzala e falaram, vão, vocês estão livres. Aí eles deram 10 passos para frente, comemoraram, se abraçaram, curtiram. Aí a primeira pergunta, onde a gente vai dormir? Onde a gente vai comer? Como a gente vai viver? E aí volta-se de novo para dentro da senzala, né? Então não adianta, gente, a gente só dá a liberdade à mulher, dá a liberdade ao negro. Não teve e não houve uma estrutura que pudesse dar essa condição de perpetuar essa liberdade. Porque se você der a liberdade para a mulher, a gente pegar a Constituição Federal aí de 88, hein, faz muito tempo. Lá estava previsto
homens e mulheres são iguais perante a lei. Sociedade civil. E aí a gente pega a sociedade doméstica, ou a sociedade do lar, nós tínhamos o homem ainda como patriarca da família. É o homem que manda na família. Então, peraí, se a Constituição fala uma coisa, a sociedade e a família fala outro, as coisas não estão se casando. Aí agora, recentemente, né, que eles trouxeram a ideia do poder familiar, onde o homem e mulher mandam nos filhos, mandam na casa, ainda que estejam separados de lares diferentes. Então a gente tenta acompanhar essa sociedade, né, como cidadão em si. Mas aí nós temos a questão da religião, nós temos a questão dos valores, da educação também, caminhando ou tentando caminhar juntamente. Então são vários fatores, né? E aí a gente acaba caindo sempre naquilo que é mais fácil, né? Claro, são espíritos que estão em evolução e uma hora eles aprendem. Marcos Paulo, vamos falar um minutinho aí sobre o assunto da evangelização. Eu já vi também no próprio centro espírita algumas crianças deixarem de participar por estar buscando a evangelização infantil lá nos livrinhos de histórias, lá atrás. E as crianças hoje, elas já têm um conhecimento um pouco mais avançado do que está no nosso controle. Hoje, eles não se submetem a sentar numa sala de aula e ter aquele tipo de aula que tem hoje na evangelização. Então, cabe a nós reformular tudo isso para trazer essas crianças de volta. Né? Então... Eu falo porque eu tenho 2 aqui que vão dando as dicas. É a nossa briga hoje, Lourdes. Hoje nós temos aí montando uma equipe, não só na evangelização infantil de Edgar Armon, mas nós estamos também à frente do trabalho da Regional ABC. O José Porto está participando, a Vera, a Laudete. Eu estou aí com 3 coordenadores de colégio, né, particular, público, psicólogos, psicopedagogo, tem a Laudete aí encabeçando a parte para a gente de mediunidade, o José Porto, a Verinha ali segurando a parte de espírita. Trouxe o Marcos, que é filósofo, um cientista, na verdade, né, para trazer esse equilíbrio de ciência, religião e filosofia. Né. Conversei essa semana, terça-feira, estou conversando com outro rapaz aí também, que é um lindo, bem dessa base da filosofia também, que é para a gente poder trazer para cá, porque a gente sente essa falta, né, da filosofia e ciência dentro do... acho que nós andamos caminhando muito tempo dentro dessa questão somente religião. Então nós estamos aí desde novembro, né, eu estou pensando isso daí, nós estamos estruturando, já fizemos alguns encontros aí aos sábados, fizemos um encontro agora de evangelizadores, temos outro dia 12 de junho e estamos programando isso daí. Que é esse novo olhar que nós estamos trazendo, com psicólogo, pedagogo, coordenadores, como cientistas, porque de fato, né, a gente, até nosso público, a Dorinha está aqui com a gente também, o nosso público de evangelizadores cada vez mais está envelhecendo, e a gente não consegue entender o porquê que não muda. Essas discussões nós estamos trazendo sempre à tona, para que nós possamos também acompanhar o que vive essas crianças, para que a gente consiga, em pé de igualdade, discutir também, brigar pela atenção deles. Mas também tem toda aquela composição familiar, como eu já disse agora. O pai vai lá de segunda-feira e não leva o filho sábado. Eles vão lá no sábado, eles não trazem um feedback para mim como você está trazendo. Né? Você pergunta para o pai como é que está a evangelização, está tudo ótimo. Então são várias questões, né? Acho que a formação do indivíduo, independente seja da escola, que tem a formação clássica para o trabalho e aquela coisa, mas também tem a formação como indivíduo, né? O que nós estamos oferecendo para esses jovens, o que foram oferecido para nós também. Porque eu cresci numa situação sem pai e mãe, só cuidado pelos meus irmãos. E os desvios, tivemos oportunidade, não tivemos? A escolha ela é sempre bendita, né, gente? Essa questão da nossa liberdade, de como nós conduzimos. E se nós vamos pensar assim também, vamos lá. Todos nós temos um plano reencarnatório, nossos filhos também têm. Devemos influenciar até que ponto, né? Porque a gente fala da questão do que os filhos estão errados e eu sei o caminho certo. Então nós não respeitamos o livre-arbítrio dele? Se o meu filho quer, vai ser minha filha, eu falo para ela, a gente te dá o maior estudo possível, os melhores estudos, para que você escolha o que você quer. Mas tem muita gente que não, meu filho tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ser professor, tem que...
Até que ponto nós confiamos também para que nossos filhos sigam aquilo que eles acordaram lá atrás? Para que ele não tenha uma criação aí frustrada. Rogerinho, fala com a gente. Oi, boa noite a todos mais uma vez aí. Obrigado por estar aqui com vocês. É que nem o nosso querido Porto falando, ele exemplificou muito bem. Mais atrás ainda, lá na infância da humanidade, puxando mais nos primórdios, a gente já vê aquele estigma ainda, daquela coisa do poder sobre a mulher, da subjugação sobre a mulher, fazendo uma análise com a mulher, né? Igual foi colocado aqui. Qual que era a necessidade básica? Era o que vou comer, onde eu vou beber, como eu vou me defender, e principalmente como eu vou satisfazer os anseios sexuais, os meus desejos, a minha volúpia com a minha fêmea. Era simples assim. Aí nós fomos contemplados lá com aquelas 3 bênçãos maravilhosas, né? E uma delas é o livre-arbítrio. A razão, o pensamento contínuo. Então, esse abuso do livre-arbítrio aí também, através dos automatismos, da repetição das vidas sucessivas, aí então ocasiona toda essa questão também, né? E a gente também vai lembrar que lá também, igual colocou muito bem a Ivani, que era, se a mulher colocasse um tempero a mais na comida do homem, já era motivo para ele se separar daquela mulher e partir para outra. Não é isso? A questão de Salomão também, que teve 1000 mulheres, né? Teve 700 esposas, 300 amantes. Então, essa coisa de cultura também, ela se arrasta também. E aí os espíritos, com certeza, eles vêm para se reparar, igual também a Ivani colocou. Numa encarnação como mulher, numa encarnação como homem, e às vezes aquela questão até de a mulher vir num corpo de homem, vivenciar no corpo de homem, em contrapartida a mulher também. Então, eu já presencio, até na família, eu vejo ainda a mulher subjugada ao marido. Em tudo, ela dá bênção. Ela pede bênção. É complicado isso. Aí, se você dá um conselho dentro da família, olha, você tem que tomar o seu rumo, você tem que partir para uma outra... não pode ficar do jeito que está. Não, que não sei o quê. A pessoa tem medo. Ela parece que, eu não sei, parece que é um resgate, alguma coisa que ela tem que ali, um pagamento de dívida que tem com aquela pessoa, sabe? É complicado isso. E em questão também dos filhos, né? Partindo para essa questão, a gente vai entendendo que a gente vai se aprimorando, como o próprio Porto falou, como espírito imortal, né? Então a gente vai vivenciando essas vidas e para a gente se reparar dentro delas. E você falou também, Marcos, do filho, né? Aí você dá toda uma referência de apoio moral, você dá toda educação, você dá alimento, você dá estudo, educação. Você tenta, sabe, estreitar ele tudo nesse caminho. Mas, de repente, ele chega num dado momento assim para você e fala, eu não quero nada disso. Eu quero outra coisa. Então, isso acontece tanto com o sexo masculino como o feminino também. Essa questão do estereótipo, de se expor. Porque hoje a vida humana está tão banalizada que a gente está vivendo nessa era nessa coisa do materialismo, de mergulhar no materialismo mesmo. Então é complicado isso. Então é uma renovação, porque a Terra está existindo, já está, como é que se diz? Tendo essa consciência maior, e eu também acho que a mulher, ela evoluiu também dentro dessa questão da valorização da mulher. Embora a gente vê ainda que muitas mulheres ainda estão sendo muito submissas aos homens.
E às vezes elas querem isso, eu não sei, sabe? Parece que é uma coisa que atrai, que ela tem a necessidade, entende? Então, olha, é um aprimoramento, né, constante. É isso. Obrigado, Rojaninha. Carlos, você e a Emília aí, que tem mãe de uma menina linda, tá crescendo cada vez mais, e um pequenininho vendo de carona aí, né? Olha a máquina. Bom, tava pensando, refletindo, né, com a Ivani. Não faz muito tempo, não, que a mulher começou a entender qual era o papel dela na sociedade. Isso eu acredito que por volta dos anos 70, 80. Eu estava pensando. E, no entanto, essa semana aconteceu que o Acaiabe chegou a falecer e eu cresci assistindo Bambalalão, TV Cultura. E era sempre uma história, era sempre uma coisa lúdica, infantil. E chegou os anos 80, aí colocamos a Xuxa como a imagem da mulher, né? A imagem daquela pessoa que toda menina queria ser. Então, eu acredito que a gente chegou num ponto aí, dessa divisão, de não vamos... Porque ponto. Quando a mulher ela se expõe muito, eu penso o seguinte, ela está querendo o pior, né? Porque ela quer uma liberdade. O que é de mais feio do homem, ela quer imitar. Então, ela sempre compete com uma atenção, dizendo que ela é melhor e ela faz o que ela quiser com o corpo dela, porque o homem é assim, então ela também pode ser assim. Então, esse é um ponto que eu acredito que é por isso que está esse desequilíbrio, né? Tem a responsabilidade da mídia, sim, né? Porque é colocado o tempo todo qual é o padrão de beleza para uma mulher. E é uma pessoa que não tem estrutura, uma pessoa que não tem educação, com certeza ela vai seguir qual cartilha? Ela vai seguir essa cartilha que está fácil, né? Colocando na cabeça dela o dia inteiro como ela tem que ser. Isso é fato. Ela não vai ler um livro, ela não vai questionar. Ela está sendo colocada essa história na cabeça dela que ela tem que ter esse padrão de beleza e ela tem que fazer esse tipo de comportamento. Isso a mídia também está aí para ajudar. Aqui em casa é bem assim, eu sempre me preocupo muito com a educação do meu filho, porque eu quero colocar para ele o quanto que ele tem que respeitar uma mulher. Então, não é só mostrar para minha filha o que ela não deve fazer, eu mostro para o meu filho o que ele não deve fazer também. E o que não, ele não tem que valorizar, porque ela... E as discussões são bem assim dentro de casa, ela sempre vem e coloca para mim as coisas que ela acha certo, aí eu pergunto para ela, você acha que convém para você? Você pode tudo, naquela história, né? Você pode tudo, mas te convém? O que você vai ganhar com isso? E ela sempre para e pensa, isso me convém? Isso não me convém? Porque ela é um ser humano único também. Que o papel dela também é pensar. Não é só eu impor para ela o que ela deve ou não fazer. Ela tem que pensar como é que ela tem que agir. Porque é assim que ela vai ser uma pessoa de base, uma pessoa de educação. Aqui, as regras são bem claras, né? Ela já sabe. As regras são bem claras. Aqui não tem algumas coisas que não tem discussão. Mas outras, no entanto, a brincadeira do TikTok, nós temos as filhas da mesma idade, né? Aí eu falo para ela assim, nossa, mas você não cansa de ficar nesse TikTok? Que é viciante mesmo. Para uma idade deles, ainda estão trancados dentro de casa, sem poder fazer muita coisa. Eu falo, você não está viciada nisso, não? Ela fala, mãe, mas eu não preciso ficar vendo só dancinha. Eu vejo como elas fazem desenho, eu vejo como elas constroem coisas diferentes, eu vejo os títulos de livros, eu não fico só na dancinha. A dancinha está lá, mas para mim
não é importante. E aí é o que eu falei, é essa conversa muito sincera com ela que eu consigo colocar para ela, porque eu tive a grande oportunidade e a bênção de nascer numa família muito, muito estruturada com mulheres fortes, que me ensinaram muita coisa. Então, assim, essa banalização, tudo foi muito questionado, ninguém fazia modinha, todo mundo fazia aquilo que realmente, qual é o papel de mulher numa casa, não só na questão de, eu tenho que manter a casa, ou eu tenho que ser submissa ao meu marido, não, porque eu sempre vi meus avós, minha mãe, já era um pouquinho, a relação entre meu pai e minha mãe já é diferente, mas eu tenho pessoas que me deram um norte, e muitas vezes essas meninas que estão nessa vida delas, elas não têm ninguém, elas não sabem. Quem é a babá delas foram sempre a TV, da Xuxa, aí foi todas aquelas outras mulheres que aparecem na TV e falam assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. É isso que está sendo embutido na cabecinha delas. E como a gente teve aula na quarta-feira, e tão maravilhosamente o Porto explicou para a gente, a humanidade demora muito para chegar em mudanças e conclusões, né? E é verdade, a gente demora muito para entender certas coisas. A gente vai, a gente volta homem, a gente volta mulher, e assim a gente vai tentando consertar os nossos erros, né? Eu penso nisso. E é o que eu falo, eu sempre penso muito na educação do meu filho, para ele respeitar a mulher e para ele entender que mulher não é objeto e que ele tem que ser companheiro, porque aqui é companhia, não é o homem ou a mulher, é uma dupla que está aqui para crescer, para fazer com que a família dê certo. Obrigado, Emília. Carlos? Rapidinho, então, Marcos. Primeiro, né? Espírito não tem sexo, então não é nem homem nem mulher. Começa por aí, né? Começamos por aí. Segundo, né? Eu acho que existe minha opinião, eu acho que existe uma explicação lógica, né? O homem, na verdade, biologicamente falando, ele é mais forte do que a mulher. Isso é fato, é biologia. O homem, ele tem mais força física. Então, eu concordo com o que o Rogério falou, né? Isso remonta lá atrás. Ou seja, quando a gente aprendeu lá no comecinho da escola, né? Mundos primitivos. Lá nos mundos primitivos, o que na verdade predominava? A força bruta. Então, quem que na verdade dominava? Na verdade, era o homem, por conta da fisiologia do homem. Ele tinha mais força, então ele acabava dominando. Aí passamos um pouquinho, evoluímos um pouquinho, estamos hoje num mundo de provas e expiações. Ou seja, ainda é um mundo onde tem predominância do mal. Ainda tem, não vai ser mais assim. Então, o que acontece? O ser encarnado masculino, pela força física, ele ainda tenta dominar. É assim que está o mundo. Estamos, na verdade, agora passando para um mundo de regeneração, ou seja, isso, na verdade, vai tender a diminuir o mal e vai começar a crescer o bem. Então, essa diferença entre masculino e feminino, ela vai tender a diminuir, ou seja, a força física já não vai ser mais tão importante. E eu estava fazendo um estudo aqui para um outro material aqui, eu achei um fato interessante. A psicologia, na verdade, ela explica o seguinte, o ser masculino, ele tem 70% de masculinidade e 30% de feminilidade. A mulher é o inverso, é 70% de feminilidade e 30% de masculinidade. Então, os dois têm isso. Isso vai, na verdade, conforme o mundo vai evoluindo, isso vai equilibrando. E à medida que a gente passar para o mundo de regeneração, eu entendo que isso daí vai tender a diminuir. Não vai ter mais o homem e a mulher, vamos estar sempre no mesmo patamar. Eu vejo assim. E qual seria, na verdade, a receita para a gente tentar equilibrar isso? É simples. A gente tem há 2000 anos a receita, seguir o que Jesus deixou para a gente. Se a gente seguir os ensinamentos dele, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, respeitar o próximo, seja homem ou seja mulher. Está lá a receita. É simples. Só que, enquanto a gente ainda está num mundo que está em transição, a gente ainda vai ter esse tipo de problema na humanidade. Isso aí.
Perfeito, Carlos. E a legislação também tá aí para isso, né? Tem que se fazer cumprir. Né? As mulheres têm um cabedal aí enorme aí de direitos e elas têm que começar a buscar esses direitos aí também para que force a nossa balança a esse equilíbrio. Acho que tudo tende a correr, né? De acordo com as vontades e necessidades, né? Dizem que cada país tem os loucos que merecem e os políticos que produzem, né? Então são todos frutos das nossas criações. Quer acabar com a criminalidade? É só jogar o Código Penal no lixo, acabou, não vamos mais cometer crime. Quem comete crime é aquele que vá contra aquela determinação já imposta, né? Mas nós precisamos ainda de bastante tempo, de bastante reflexão e não deixar esquecer, né? Sistemas contra as mulheres, como os negros, contra a pobre, contra isso, contra aquilo. Constantemente eles têm que vir à tona para que a gente possa refletir. Talvez uma discussão dessa 5 anos atrás teria um impacto em nós, hoje tem outro, daqui a 5 anos se a gente fizer outra discussão, ainda vai ter material para a gente poder, no mínimo, tentar entender, né? Mas eu acho que a pandemia trouxe aí bastante oportunidades para a gente refletir, pensar e repensar, como a Lourdes falou da questão da evangelização. Eu acho que se a gente não tivesse parado um pouco mais, acho que a gente não teria refletindo ainda como está algumas questões, tanto da família, do nosso trabalho, da nossa vida, de parar e falar, peraí, será que eu casado com essa moça aqui há quanto tempo? Né? Tá fazendo algum efeito, não tá? E aí a gente vê o bônus divórcio, né? O cara tá lá na empresa contratando 30 pessoas e ele olha hoje e fala, poxa, mas eu tinha 30, hoje só tem 2 dando conta. O que eu tô fazendo com os outros 28? Aí vai aquele caminhão de gente embora. Então, a gente, eu não brinco com a minha esposa, né? Ela é professora. A gente estava assistindo umas aulas aí que antigamente fechava-se as portas, ficava ali o professor e os alunos falando qualquer coisa e era válido, né? Hoje os professores estão dentro de casa e você vê que o número de demissões também de professores começaram assim a rodo, né? Porque a gente está trabalhando em casa, tá todo mundo exposto, né? Não dá mais para se esconder. Tanto no trabalho, como nas questões, os nossos pensamentos. Antes que eu pensava, compartilhava ali com a minha esposa, com o Marcos ali, com a Rô, e mais ninguém ficava sabendo. Hoje, um programa desse, está todo mundo vendo quem é o Marcos Paulo, quem é o Paulo Ross. A gente pegar aí, nós somos quantos programas já? Uns 20? Uns 20 programas. Se a gente for analisar o conteúdo aí, a gente sempre defende os mesmos pontos, as mesmas ideias. Então já está ficando bem claro quem é o Marcos, quem é Paulo Ross, quem é Ivani, quem é José Porto, como que as pessoas pensam, o que elas acham, porque os nossos pensamentos hoje estão aí, ó. Não só exposto ao vivo, mas também gravados e posto no YouTube. Daqui a 5 anos eu vou olhar esse programa e falar, gente, como eu falava bobagem. E na época eu achava que estava arrasando. Daqui a 10 anos, então é igual as nossas roupas, né? A gente se vestia tão bem, olha as roupas do passado e fala, nossa, como eu era brega. Então, eu acho que é legal, né, quando a gente também se permite a se expor, porque a exposição faz com que a gente se prepare antes de vir para cá e possa conversar. E o programa tem esse intuito, né, de refletir. Aqui não tem quem está certo, quem está errado, quem defende uma bandeira ou quem defende outra. Acima de tudo, aqui nós temos liberdade para colocar o que nós achamos. E como espíritas livres, tem aqueles que estudam mais, outros que estudam menos. E acho que essa é a cara do nosso programa, né? Lu? Viu, Marcos, dá licença. Apesar de tudo, é muito bom ser mulher, viu? É muito bom ser mulher. Coisa mais linda do mundo ser mulher, viu? Muito bom ser fala, mulher. Né? Por parte são demiurgos, né? Horas co-criadoras, gerando filhos, gerando uma família, gerando todo um sistema, né, Alô? Acho que tudo. Porque não gera filhos, gera outras coisas, né? Mas a mulher está sempre criando, né? Sempre. Não precisa criar só filhos, né? Não, o gerar filho, não é você pôr um filho no mundo, né? Mas o gerar filho que eu falo é... Minhas irmãs, por exemplo, quando minhas irmãs faleceram, demoraram muito tempo para ter filhos e me criaram. Então, a ideia da maternidade, a gente estava até discutindo, né, Lu, para um próximo programa aí com algumas pessoas. Às vezes a gente fala em maternidade, a gente tem que ampliar esses termos, né? Maternidade não é só quando se traz um filho ao mundo, mas quando você também assume a responsabilidade de um filho, ou de muitos filhos,
né? Então a gente tem que estender, tá saindo um programa desse aí no forno, aí, de estender qual que é esse papel da mulher na sociedade, né? Que até um tempo Mas atrás... é muito bom. É muito bom ser mulher. É ótimo. Ivani, quer encerrar alguma coisa? Seu raciocínio fechou? Oi, minha querida. Fechou, sim. É que eu vi que a conversa ela foi para uma outra, né, uma outra visão, assim, como se a mulher não estivesse sendo valorizada. A mulher, eu acho que está sendo bastante valorizada, assim. Algumas é que não estão se valorizando, né? Eu percebi que fez deu uma bifurcada aí. O homem está valorizando muito mais a mulher do que algumas mulheres estão se valorizando, né? Por N motivos, né, como falou o Porto ali, diferenças de grau de evolução, etc. e tal, mas a minha grande preocupação não são os filhos das famílias estruturadas, né, a família do Marcos, talvez a minha, eu me coloco nesse grupo, a família do Carlos, da Emília e tal. Não é especificamente com esses filhos que eu me preocupo, são com os filhos dos outros, né, aqueles que não têm essa base moral, esse direcionamento, essa família atuante. Mas é isso, é a questão de a mulher, ela olhar para ela e ela ver que ela é ela que vai se valorizar. Se ela não se valorizar, ninguém vai. É isso daí. Realmente é triste ver que algumas mulheres realmente não se valorizam, né? Quando a gente teve essa transição, onde os homens, muitos homens de muitas famílias estão valorizando a mulher e ela não está fazendo isso por si. E também vejo, em muitas situações, ela se colocando como dependente. Essa história da mulher ser dependente do homem, a mulher tem uma sensibilidade muito grande, ela tem que usar essa sensibilidade para ela é diferente. Às vezes em comum, às vezes com mulher, ela tem essa sensibilidade diferente, ela precisa se valorizar. E a vida não dá nem empresta, ela só devolve. Então a vida vai devolver para a gente tudo isso que a gente fizer enquanto mulher, enquanto homem, a vida vai devolver para você, se liga. Ela vai devolver um dia. É isso aí, Marcos, vamos terminar, meu bem? Nós estamos um pouco atrasados. Sim? Vera Porto, você poderia encerrar para a gente, como estava lá no esquema? Você não falou hoje. Hoje eu não falei, né? E eu tenho meus 3 aqui, sou mãe, né, também. Mas eu vou encerrar, tá? Agradeço muito a Ivani e a todos vocês, né? Que a gente aprende muito. Então, vamos assim, agradecendo a Deus, a Jesus, os nossos mentores, o mentor desse programa bendito, que nos esclarece, nos ajuda a sermos melhores, aprender, trocar experiências e conhecimentos das nossas vidas, dessa nossa doutrina iluminadora. Agradecemos a Jesus e que Ele possa manter-nos unidos no estudo, para crescermos, evoluirmos como espíritos e chegar ao nosso grande objetivo maior. E assim, com os nossos corações repletos de amor, gratidão, vamos chegando a Deus, a Jesus, dizendo a prece que tanto nos une. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no infinito. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós estamos tentando perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes cair na tentação. Livrai-nos, Pai, de todo o mal, e principalmente de vir a praticá-los, pois teu reino, poder, a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, gente. Obrigada, Ivani. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Beijão. gente. Boa noite, amigos. Boa semana. Boa noite. Boa semana a todos. Parabéns, Vani, pela sua palestra. Adorei. Muito boa. Você é uma linda, Laudete. Beijo, gente. Até mais. Boa semana para todos.